Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Hoje nós continuaremos a ver sobre a Grécia, né? Vamos ver um pouco mais sobre a história e analisar mais as questões, ok? Partindo do último episódio que nós vimos sobre Esparta e Atenas, tá? Que foi maravilhoso, recomendo muito que você veja, inclusive, tá? Então vamos pro vídeo. Pessoal, então o texto de hoje, a gente já começa no texto Experiências Necessárias, tá? E esse texto ele começa falando o seguinte: experiências parecidas na área social foram incentivadas e acompanhadas pelos mensageiros de Jesus, sempre respeitando as leis da liberdade individual e coletiva. O mundo precisava conhecer o que é bom e o que é ruim através das grandes mudanças da vida. Então, por que eles estão falando isso, tá? Porque a gente viu no episódio passado sobre Atenas e Esparta, a diferença gigantesca entre essas duas grandes cidades. Enquanto uma focava na arte, na filosofia, no pensar, no amor, nas coisas boas. A outra só ficava na guerra, era uma ditadura, né? Era muito fechada, rigorosa, era tudo para focar em guerra, e não deixava as pessoas pensarem, né? Censuravam muitas coisas. Então é necessário que haja isso, gente. Como que a gente vai saber o que é bom se a gente não provar do ruim? Não é mesmo? Como a gente descobre isso? É maravilhoso. Então essas experiências foram necessárias para ver o que funciona mais para a sociedade, o que não funciona, e é o que nós vimos até hoje. Né? Essas experiências elas foram cruciais até os dias de hoje. Entende? O sistema que nós seguimos hoje, o sistema que o país adota, ele é o que funciona melhor. Claro que não são todos os países, infelizmente, que adotam os melhores sistemas, mas tentamos, né? Não podemos falar que não tentamos. E aí ele fala aqui: o exemplo de Cristo precisava ser bem compreendido dentro da cultura e da experiência humana ao longo dos séculos. Mesmo depois de tantas lutas e transformações que aconteceram antes, há 2000 anos, o Evangelho do Mestre ainda espera que a humanidade compreenda plenamente. Esse final é maravilhoso. Então ele começa falando o seguinte: o exemplo de Cristo, ou seja, os ensinamentos, tudo que Jesus deixou para nós, né, no Evangelho, os ensinamentos, tudo, precisa, gente, ser bem compreendido dentro da cultura e da experiência humana ao longo dos séculos. E se a gente parar para analisar a história, nós vemos que isso é o que está acontecendo. Então, aos poucos, a cada tempo que passa, a humanidade entende um pouquinho. A cada tempo que passa, nós progredimos. São passos de tartaruga? São! Mas está indo, né, gente? Uma hora vai, uma hora a gente chega lá. Mas, assim, precisa ter bem compreendido os exemplos do Cristo dentro da cultura, tá? Não tem como, uma pessoa entender ou algo fora. Não, é o que está implantado em nós, diariamente, tá? E aí ele fala aqui, há mais de 2000 anos, gente, 2000 anos, o Evangelho, né, o Mestre ainda espera que a humanidade o compreenda, ou seja, Jesus ainda espera que nós o entendemos de forma clara, né, de forma plena, porque ainda isso não aconteceu. Algumas pessoas têm mais esclarecimento, outras nem tanto, mas a humanidade como um todo ainda não tem muito. Mas Jesus nos espera, ele é paciente, gente, ele é maravilhoso. E aí a gente vai ver hoje o outro texto aqui que ele fala o seguinte: a Grécia, tá? Um textinho maior. Sobre a influência do coração bondoso de Cristo, a Grécia se encheu de grandes artistas e pensadores que marcaram a filosofia e a ciência. Se você souber o básico da Grécia, você sabe que foi exatamente assim, gente. A Grécia é um berço, tá, de artistas, de filósofos que até hoje moldam muito dos nossos pensamentos, tá? Lá surgiram escolas importantes como a Itálica e a Eleática, com o idealismo de Pitágoras e de Xenófanes, e também as escolas jônicas e a atomista, com Tales e Demócrito.
representando o pensamento mais materialista da época. Então, nós vemos que existiram muitas escolas, né? Então, de várias formas de pensar, para a gente analisar, para criar o senso crítico. Cada uma tem uma forma de pensar. Alguns são mais materialistas, outros nem tanto. No período de Péricles, a Grécia alcançou um auge de beleza e cultura inspirada pelos seus ensinamentos da civilização egípcia, espalhando uma intensa luz espiritual pelo mundo. Poucas épocas da Europa chegaram perto dessa grandeza. Então, assim, gente, por que isso acontece, né? É uma coisa que eu sempre acho legal a gente conversar. Né? A gente vê a época de Roma, da Grécia, do Egito, tão organizado, tão civilizado, tão assim, eles elevados espiritualmente. Nós vemos isso. É um sistema que funciona, que vai, sabe, que caminha, mesmo com seus defeitos. E aí depois, pá, a Idade Média, que é a Idade das Trevas, que é um caos, né? Um caos meio generalizado, né? Tem seus pontos bons, claro, mas tem muitos pontos negativos. E eu gosto de lembrar, gente, esses espíritos, eles eram exilados de capela. Então, eles tinham já um conhecimento absurdo que trouxeram com eles justamente para ajudar para que a gente caminhasse e encontrasse o caminho certo da jornada aqui da Terra. Quando a gente entra na Idade Média, isso é minhas observações, tá? A gente já percebe que muitos desses espíritos terminaram o seu exílio, né? Porque eles estavam exilados, então eles estavam aqui na Terra. Ou seja, alcançaram uma elevação boa espiritual e aí já não precisaram mais reencarnar aqui na Terra. Provavelmente voltaram para a capela, ou foram evoluir, ou alguns voltaram, mas eram menos. Logo que a humanidade ficou com os humanos que estavam evoluindo, ou seja, né, os que estavam ainda criando caráter, criando o senso de certo e errado, aprendendo a usar livre-arbítrio. E aí entramos na Idade Média, que é uma idade das trevas, que foi uma das épocas da humanidade mais bizarra. Justamente também para nos depurar, porque sofria, gente. Imagina você viver na Idade Média. Eu não aguentaria, eu gosto só de pensar, já me dá agonia. Então, assim, é legal a gente parar para analisar essa questão, tá? E ele fala aqui, ó. Cristo observava do alto esse tempo de grandes avanços morais, cheio de amor e de esperança. O planeta se aproximava de um momento de amadurecimento espiritual, pronto para receber a semente abençoada de sua palavra. Então, ele enviou à Terra vários mensageiros dedicados, como Esquilo, Eurípides, Herodoto, Tucídides. Gente, eu não sei se eu pronunciei certo, tá? Então me desculpem. E por fim, Sócrates, que veio coroar todo esse esforço espiritual. Então, gente, vamos lá. Jesus preparou o planeta Terra. A vinda de Jesus, ela não veio assim, vamos lá, vou reencarnar hoje, pum, acabou, tá tudo certo. Claro que não. Então, houve todo um preparo. Antes de Jesus vir, e depois, né, porque continuou a palavra sendo espalhada, houve toda uma questão, todo um planejamento que ele mandou, né? Ele enviou os mensageiros, ele enviou isso a gente já viu, né? Na verdade, a gente já viu isso no Egito, a gente já viu isso nos judeus, nós já vimos isso na Índia, na China. Então, em toda parte do globo houve os ensinamentos, houve mensageiros trazendo mensagens de amor, mostrando o caminho, que o caminho nunca seria pelo egoísmo, pela ganância, por ser materialista, e sim que havia algo a mais, que a morte não era o fim, que existia coisa a mais, e que o caminho sempre foi a caridade e amor, tá? E a elevação espiritual, ou seja, você buscar o seu progresso, ou seja, você não ficar estagnado com o que você é, e sim buscar melhoria diariamente. Então ele fala que alguns mensageiros que vieram nessa época da Grécia, e ele cita por último Sócrates, né, que é muito famoso, todo mundo, eu acredito, quase todo mundo já deve ter escutado falar de Sócrates, que é um grande filósofo, que ele fala aqui que veio coroar todo esse esforço espiritual. Então, mais uma vez, nós vemos que Cristo está acompanhando a humanidade, gente, assim, ó, do lado, observando tudo e analisando absolutamente tudo, tá? Não pensem que ele não vê, porque ele vê tudo. E a partir da semana que vem, a gente vai ver sobre Sócrates. Olha só que legal, vamos entender um pouco mais de Sócrates, esse grande filósofo, esse grande pensador,
no lado, né, do viés espiritual, do espiritismo, de toda essa história linda que nós estamos vendo aqui do livro A Caminho da Luz, do nosso queridíssimo Chico Xavier, tá bom? Um beijo, tchau!